PEC, proposta de emenda à Constituição, também visa reduzir o limite de horas semanais trabalhadas no Brasil, a fim de permitir o modelo de 4 dias de trabalho e 3 de folga. A deputada Érica Hilton, do PSOL, quer emplacar no Congresso, pretende acabar com a jornada de trabalho de 6x1, com apenas uma folga na semana. A PEC, proposta de emenda à Constituição, também visa reduzir o limite de horas semanais trabalhadas no Brasil, a fim de permitir o modelo de 4 dias de trabalho e 3 de folga. O texto, para ser discutido na Câmara e no Senado, precisa do apoio de ao menos 171 assinaturas de parlamentar. 171, olha que bacana, 171, sendo que até amanhã de hoje, 134 já haviam endossado a proposta. E de todos os deputados que assinaram, apenas um é do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Trata-se de Fernando Rodolfo, do Pernambuco, que defende que o assunto está acima de ideologia partidária e que o Brasil está perdendo tempo sem ter aprovado uma redução de jornada de trabalho com manutenção do salário. E para o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Paulo Soumuti Júnior, o fim da escala de trabalho 6x1 é uma ideia estapafúrdia. Em entrevista à Folha de São Paulo, ele disse que a PEC não deverá ser aprovada. Aspas, todo mundo quer bar e restaurante disponível a semana inteira e querem a custo baixo. Aí você vê as pessoas querendo inviabilizar para o consumidor. E já estamos com dificuldade enorme para encontrar trabalhador. Fecho aspas. Luiz Arthur Nogueira, essa ideia é estapafúrdia. Ela quer transformar o Brasil numa França. Né? A França a gente tem jornada de 4 dias, 3 de descanso, e por isso todas as empresas saíram da França. A França foi empobrecendo cada vez mais em razão desse tipo de jornada. Eu estou falando bobagem? Não, está certíssimo, Pavinato. Não existe isso. Primeiro, toda vez que o governo, o Congresso, tenta colocar o dedo na economia, atrapalha, né? Agora, sim, você imaginar que você vai reduzir jornada e manter o mesmo salário, alguém vai pagar a conta. Quem? Os consumidores. Ou você acha que as empresas vão ter um custo maior de mão de obra e não vão repassar isso para os preços? Então, primeiro que é uma ideia inflacionária. Segundo lugar, Pavinato, eu gosto muito do modelo americano. Lá é livre iniciativa. O empregado negocia com o patrão o valor que ele ganha por hora. Se ele quiser trabalhar 20 horas por semana, ele vai ganhar o equivalente a 20 horas por semana. Se ele quiser trabalhar 40 horas por semana, ele vai ganhar o equivalente a 40 horas por semana. Por que tem que ter uma lei determinando qual é a jornada de trabalho? Não, é uma livre negociação entre patrão e empregado. Alguém vai dizer, mas o empregado é o lado mais fraco da economia. Isso é balela. Nós estamos num contexto do Brasil em que o desemprego para padrão brasileiro está baixo e tem muitos setores com carência de mão de obra. Essa que é a grande verdade. Principalmente a mais especializada, né? Sim. O que a gente deveria é investir em educação para que as pessoas fossem mais qualificadas e pudessem ganhar mais por serem mais produtivas. Mas agora o Felipe Neto vai resolver isso. Vai. Só para concluir, Pavinato, saiu recentemente um estudo estarrecedor. A produtividade do trabalhador americano é 4 vezes a do brasileiro. Ou seja, o que faz um americano, a gente precisa de 4 brasileiros. Ou a gente melhora isso, ou seremos eternamente um país pobre. Bem pobre, Elias. E eu fico me perguntando, professor Sono, por que ao invés dela propor que o brasileiro, que já precisa de emprego bom, que esse negócio vai manter o... É aquela coisa do comunista, né? O empresário e o país são um saco de dinheiro. É a bolsa da Mary Poppins, de onde você fica tirando magicamente dinheiro. Um consolou? Não, dinheiro. Aí por que ela não faz uma lei propondo que os deputados e senadores trabalhem também na escala 6x1? Seria maravilhoso, porque essa lei... Mas se bem que eles trabalham, só que eles não são efetivos, eles não são eficazes, e não tem nenhuma eficiência naquilo que eles estão fazendo. É curioso, quando eu estava em Brasília, eu via que o vagabundo lá
uma autoridade supostamente vagabunda, né? Um vagabundo qualquer, ele trabalhava mais do que aqueles que trabalhavam, porque ele tinha que ficar o tempo inteiro tentando arranjar justificativa para dizer que eles estavam fazendo de conta que estavam trabalhando. Então era um trabalho inútil. Que maravilha, hein? É impressionante como eles acabam jogando o tempo fora. Mas quando a gente vê essa proposta deles, o Arthur, ele foi no ponto. O modelo americano é maravilhoso, por qual razão? Porque você negocia aquilo que você cobra por hora para fazer o teu trabalho. E aí você diz, e se o cara é bom no que ele está fazendo, o próprio patrão chega e diz assim, cara, você não quer trabalhar mais horas? Quantas horas mais você quer? Você precisa descansar qual dia? Você diz o que você quer, porque eu quero um cara que é bom como você aqui trabalhando. Então, se ele começa trabalhando com 10 horas por mês, tem hora que ele pode estar trabalhando 100, 200, 300 horas, fica a critério dele, o dinheiro que ele quer receber. E depois ele pode, inclusive, negociar o valor da hora, pelo desempenho e pelo mérito. Isso seria ideal. Por que ela não pensa dessa maneira? Porque o modelo marxista, eles partem do princípio que ele já tem que chegar no fim da história. O fim da história é o no seguinte... modelo marxista, ela não podia nem representar um partido marxista, né? Vamos começar daí. Começa por aí. Começa por aí. Para começar, o trabalho as fará homens. Era isso que dizia o Che Guevara. E vários outros que diziam que eles deveriam ter sido expulsos. Assim. Era o que eles falavam. Não estou eu que estou dizendo, porque eu, por exemplo, me refiro a Érica como a Érica. Então, vai sair meu livro agora, final, começo de dezembro, onde tem tudo que Marx, tudo que Engels dizia de homossexual, de transexual. Aguardem. A importância que você vai desse livro para a sociedade brasileira será gigantesca para tirar essa mentira histórica. Mas quando você olha, qual é o modelo marxista que ele tem, que eles têm? É muito simples. Eles trabalham que, no fim da história, nós substituiremos o governo de homens por homens pela administração das coisas pelos homens. Porque nós produziremos tanto que cada um receberá de acordo com o que precisa e doará daquilo que pode. Isso é final da história de uma fábula. Isso não existe. Mas elas querem implantar isso agora. Ora, isso seria viável, a implantação disso? Com 3 coisas. Primeiro, uma economia concorrencial com capitalismo e empreendedorismo disseminado de uma forma plena e absoluta. Para isso, você tem que ter estímulos ao empreendimento. Logo, você tem que acabar de sobrecarregar os empresários. 2, um desenvolvimento tecnológico espantoso para substituir a mão de obra braçal por aquilo que pode ser feito pela robótica, por exemplo, e dando ao ser humano o papel intelectual e da criatividade. E 3, para conseguir fazer isso, você ter uma educação que propicie para as pessoas ser mão de obra qualificada no início e depois capacidade intelectual para construir novos mundos. E não tem nenhuma questão na perspectiva dela. E você pensa que uma legislação dessa, né, ela segue a toada da CLT, que a CLT ela surgiu na era Vargas. Você pensa que toda a mão de obra era analfabeta, de fato analfabeta, não sabia ler, não sabia fazer, fechar as contas da saída do emprego, não sabia ler um contrato de trabalho, então fazia um certo sentido. Mas num país hoje, como no Brasil, em que a gente tem muito bem fixado na legislação que todo sujeito maior de 18 anos é absolutamente capaz, em que a gente está vendo lá na Lava Jato, não, no 8 de janeiro, um juiz aplicar, muito embora fora do devido processo legal, penalidades duras, considerando que aquelas pessoas, de fato, tinham condições psíquicas, físicas e materiais de levar a cabo um golpe de Estado, porque presume que todos são maiores e absolutamente capazes. Uma lei dessa, ela é o oposto do que vem sendo feito, porque ela quer colocar um Estado babá, trata a pessoa, ele não tem capacidade, vem aqui, filhinho. Então tá tudo errado se a gente olha no sistema jurídico brasileiro, né, Geise? Olha, o problema do trabalho no Brasil é muito anterior a todas essas coisas e começa realmente no campo cultural. Porque é o seguinte, o brasileiro, ele não tem essa mente de produção, ele não tem essa mente de fazer ele mesmo. A gente não tem isso e concomitante, ou seja, ao mesmo tempo que a gente não tem essa mentalidade, a gente tem uma escola e uma faculdade que ensina que o patrão é malvadão e que o capitalismo é malvadão e que o Estado é que vai dar a assistência e vai chegar ali. Então, assim, primeiro ponto, acho que a direita tem que ter cuidado na hora de debater esse assunto, não deve usar frases prontas, porque isso afasta a classe trabalhadora do nosso lado. Lembrando aqui, quem faz funcionar, se nós estamos de fato pela família, pela liberdade e pelo trabalhador, essa é uma pauta que tem que ser tratada com muito cuidado, com muita cautela,
imposta pela própria direita, porque tudo que a esquerda quer é apontar o dedo para nós e dizer, olha lá, tá vendo? É verdade, eles não ligam para os trabalhadores. Então, o primeiro ponto é esse, alerta para os nossos deputados federais, cuidado com as frases prontas que vocês andam dizendo por aí. E o segundo é isso, assim, é o que o professor e o Arthur trouxe. O debate é muito, muito mais profundo. Só para finalizar, a Bastiat sempre fala que a economia política, ela não é uma economia boa, bonita e agradável aos olhos num primeiro momento, mas que dentro da economia, muitas vezes, primeiro você tem que tomar uma decisão mais dura, de mais trabalho, que não é tão bonita aos olhos e aos ouvidos, para que no futuro se colha um resultado melhor. Então, acho que a gente tem que ter muita atenção com essa pauta. Dani Alves. Pave, olha, eu vou pegar aqui o gancho da Geise. Por favor, foi pegue genial, o gancho, como balance sempre. no gancho. Como sempre, concordo, Geise, que a direita ela precisa estar bem atenta. E vamos começar aqui colocando as informações sobre essa pauta. Primeiro, essa PEC, ela não é para acabar com a escala 6x1. Tá? O que ela diz é justamente o que você trouxe logo no início do programa, Pave. Permitir, na verdade, não é permitir, é tornar obrigatório o modelo de 4 dias de trabalho e 3 dias de folga, tá? E o que diz ali também, são 8 horas por dia, máximo de 4 dias por semana e máximo de 36 horas por semana. Ou seja, matematicamente isso aqui já está errado. O porquê fazem isso? Bom, em primeiro lugar, essa ideia, ela nasceu de um trabalhador lá no Rio de Janeiro, não é? Que ele ficava... só poderia ser. Que ele ficava... Esperto, quero praia, esperto. Pois que ele ficava compartilhando lá no TikTok o dia dele e como era exaustivo a escala de trabalho que ele fazia e que ele não conseguia fazer nada. Milênio, geração o quê? Isso aí. Então, mas o que acontece a partir disso? Ele ganhou bastante relevância e decidiu se candidatar a vereador pelo PSOL. Como o PSOL, eles não estão, assim, nada preocupados com os problemas reais da população, o PSOL fez o favor de não colocar 1 centavo na campanha deste rapaz. Não é? Preferiu o Todes, preferiu os identitários, é isso que ou os invasores, não é? Na verdade, é isso que o PSOL prefere. Ao invés de tentar saber por que esse cara está tendo tanto sucesso. E mesmo sem o apoio do PSOL, ele foi eleito. A partir disso, o que a Érica fez, né? Pegou todo esse movimento que esse rapaz conseguiu fazer. média. Distorceu tudo o que ele queria dizer e trouxe aqui uma PEC que não tem como ser aprovada porque ela é inviável matematicamente, ela é inviável para o cidadão, ela é inviável para todo mundo. Ou seja, igual o governo Lula, é inviável. Basicamente isso, é inviável. Mas o que ela fez... É inviável, então não é impossível, já que tem o governo, né? Ela fez exatamente isso que a Geise estava falando, de a direita precisa prestar atenção. O que está acontecendo com os deputados agora? Estão recebendo hate, né, e pressão dos próprios eleitores da direita por conta disso. E eles mal estão sabendo explicar que esta PEC é uma grande enganação, justamente para reduzir a credibilidade daqueles que são da direita. Portanto, concordo aqui com o Suano, com o Arthur Nogueira também, sobre a gente pensar a questão do trabalho e essa questão também da flexibilização e de como trazer isso de uma forma mais adequada para a nossa sociedade, que a gente possa avançar nesses modelos, mas não inventando soluções que, na verdade, não têm aplicabilidade nenhuma. Falar em trabalho... Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link,
cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.